Começar, então, mais uma reunião da disciplina de Urologia da Unicamp, hoje, 10 de março de 2021. Hoje, o nosso tema será biópsia prostática, as inovações e as questões relacionadas às formas de se fazer a biópsia, e a reunião será coordenada pelo professor Wagner Mateus. Wagner, então, você segue. Bom dia a todos, pessoal da Urologia, da nossa reunião semanal, sejam bem-vindos a mais um Crossfire. Agradecer aqui ao Dr. Cássio pelo convite da Uro-Oncologia estar participando. Então, nós teremos aqui dois casos, né, Marina? Vamos tentar discussões breves e depois o ponto contra ponto e a biópsia de fusão versus biópsia cognitiva. Vamos lá, Marina, tem a palavra aí para o primeiro caso. Obrigada. Bom, temos aqui um paciente masculino de 58 anos que vem encaminhado de Indaiatuba para um aumento do PSA. Esse paciente referia esse aumento já há 1 ano, descoberto num exame de rotina, foi encaminhado para Indaiatuba para complementar o diagnóstico. Não tinha nenhuma queixa na época, fez os exames abaixo, tinha um PSA de 4,93, um PSA livre de 0,62, com uma relação de 12% e uma densidade de 0,12. Fez uma biópsia nesse serviço, onde veio um Gleason 3+3, com um fragmento acometido, uma NIP em 3 fragmentos dos 12 coletados e presença de invasão perineural. Ainda em Indaiatuba, esse paciente foi, então, encaminhado para a Unicamp para fazer radioterapia. Essa foi a decisão deles no serviço de Indaiatuba. Chegando aqui, em janeiro de 2019, esse paciente disse para a gente que tinha LUTS com IPSS de 8, não tinha dores ósseas, estava continente e não tinha disfunção erétil. De antecedente pessoal, era ex-tabagista, com uma hipertensão controlada. No exame físico, tinha um toque retal com uma próstata de 40 gramas, fibra elástica e sem nódulos. Essa lâmina foi revisada, como todas as lâminas que vêm de fora. O Gleason se manteve 3+3 em apenas um dos fragmentos, com 7,6% desse fragmento acometido. Então vamos perguntar para um dos nossos residentes, eu acho que a Natália está aqui também, ela vai participar do Crossfire, né, Natália? O que você faria com esse caso, Natália? Eu acho que nesse momento, professor, não é necessária nenhuma conduta mais ativa. Acho que eu manteria esse paciente só em segmento. Em segmento vigiado, né? É isso mesmo, a conduta do nosso serviço é segmento vigiado para esse caso. Quantos anos tem mesmo, Marina, só para a gente raciocinar? O paciente tem 58. 58 anos. Não é uma das idades que deixa a gente mais favorável ao acompanhamento, muita tendência a se tratar, mas é a conduta do nosso ambulatório. Dá segmento, Marina. Então, só relembrando, né, segmento vigiado na doença de baixo risco com volume mínimo, ausência de Gleason 4 ou 5, a densidade do PSA tem que ser menor que 0,15, um PSA menor que 10, num máximo de 2 fragmentos na biópsia e menos que 50% de acometimento. Então, o paciente entrou no segmento, ficou fazendo os retornos trimestrais com a gente e o PSA foi elevando. Em fevereiro de 5, 3 meses após 5,6, em agosto de 2019, esse PSA bateu 7,5. A dúvida é, o que fazer agora? Alguém quer opinar? Vamos perguntar para o Marcelo, que eu estou vendo a carinha do Marcelo. Marcelo, o paciente tem segmento vigiado, 58 anos, subiu o PSA. Qual a sua conduta nesse momento, Marcelo? Então, Wagner, bom dia a todos. Eu até ia levantar a mão e discutir lá com você. Lá atrás, por ele ser jovem, 58 anos para a gente, eu sei que foi só um fragmento, o Gleason é favorável, mas eu teria a tendência a discutir com o paciente a possibilidade não de segmento vigiado, mas talvez uma conduta, a meu ver, mais resolutiva, tipo prostaté radical. Você pode até me criticar e falar assim, olha, você vai expor o paciente a uma hipótese aí, talvez incontinência, disfunção, mas por ele ser jovem, eu penso que talvez o comportamento da neoplasia possa ser mais agressivo ao longo dos anos. Então, eu teria operado lá atrás. Agora, talvez eu rebiopsiasse, eu pedisse uma ressonância para localizar uma área suspeita e faria a fusão de imagens e rebiopsiaria essa lesão para ver se mudou o Gleason. Mas fica aqui registrado, eu já teria operado ele.
Muito bom, Marcelo. Eu acho que essa discussão você colocou bem. Eu acho que tem que ser conversado muito bem com o paciente. E quando é dada a oportunidade de segmento, muitos desses pacientes fazem a opção de segmento. Então, a gente tem que respeitar a vontade do paciente, obviamente. E o procedimento cirúrgico é uma das coisas que deve ser colocada. E aí o Marcelo faria uma ressonância nesse momento. Correto. Pensando já numa rebiópsia. O Cássio quer fazer uma colocação também? Eu vou um pouco além aí. Eu gostaria de saber... porque, veja, quando a gente escolhe o segmento vigiado, ainda mais um paciente muito jovem, que nem esse daí, como esse daí, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, o que eu queria de informação, uma ressonância inicial, apesar dessa biópsia com baixo volume tumoral, ela daria mais segurança a quem fosse optar pelo segmento vigiado ou não teria indicação, uma vez que a biópsia considera que foi feita uma boa varredura? Então, vamos perguntar aqui. Eu vou perguntar até aproveitar para o Alexandre, que está aqui. Alexandre, você que... Eu estou vendo você, depois o Thiago também, tá? Você tem visto mais a solicitação da ressonância em casos de vigilância ativa? Oi, bom dia. Sim, no nosso serviço, a gente cada vez mais observa, principalmente nos últimos 2 anos, um aumento importante nos casos que fazem a vigilância ativa com a ressonância anual, né? E podendo ter 2 linhas de raciocínio aí. Uma, não fazer nada diante de uma ressonância que não demonstre lesão clinicamente significativa, ou, se a lesão aponta alguma área, fazer a biópsia com fusão para ter uma assertividade maior. Existe uma terceira linha, que seria a mais detalhada de todas, que seria, mesmo diante, mais agressiva em termos de investigação, mesmo diante de uma biópsia, de uma ressonância normal, fazer a biópsia anual também. Então, são essas 3 linhas que os urologistas acabam seguindo. Temos que usar todas essas armas, porque eu acho que é um caso para ser acompanhado de perto, porque é um paciente novo, então acho que isso deve ser feito. O que foi feito? O Daniel, vou perguntar daqui a pouco, Daniel, para você. Comentar um pouquinho a biópsia que foi mostrada? Wagner? Oi, pois não, o professor Athanás está perguntando. Eu queria comentar a biópsia um pouquinho. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor, professor Athanás. Pode comentar, por favor, a biópsia que passou por revisão. Pode mostrar um pouquinho o resultado dela? Veja, eu estou vendo aqui uma biópsia que tem apenas 6 fragmentos, quer dizer, não é uma biópsia primeiro estendida. Depois, no fragmento F, que você tem um adenocarcinoma, é um fragmento irregular. Eu acredito que ele seja aqueles fragmentos, aquele material fragmentado, em que o percentual, quando você estabelece, não é fidedigno. Depois eu estou vendo que tem 3 fragmentos NIP, e em 2 outros tem até suspeita, né, de adenocarcinoma. Isso seria uma evidência de que provavelmente esse tumor não seja assim tão localizado, né, seja mais extenso. Eu acho que essa biópsia, ela não é fidedigna para se chegar a uma conclusão de que o risco ele é baixo, viu? Muito bem colocado, professor. Eu acho que isso tem que ser anotado, e esse é um dos casos que, pelos nossos protocolos, a gente indicaria uma rebiópsia, né? Exatamente. Eu acho que a indicação de rebiópsia, nesse caso, é mandatória. Ela não é fidedigna, não. Muito bem colocado. E aí, Marina, o que foi feito? Bom, foi feita uma ressonância de pelve, então, como a gente estava conversando. Eu trouxe algumas imagens aqui. Nós temos alguns colegas radiologistas, não sei se eles vão querer comentar. O doutor Daniel está na sala, o doutor Thiago Penachim. O doutor Daniel, você pode comentar para a gente dessa ressonância? Bom dia, pessoal. O que está sendo mostrado aí são 2 cortes na ponderação T2, cortes de alta resolução na próstata. No corte da direita a gente vê também vesículas seminais, no corte da esquerda apenas a próstata. E a sequência ponderada em T2 é apenas um dos parâmetros que a gente usa aí para avaliação.
E já na sequência ponderada em T2, nós temos alterações que não condizem com o resultado da biópsia. Nós temos um hipossinal que compromete amplamente toda a glândula, toda a zona periférica e a parte da zona de transição que está incluída nesses cortes. No corte da direita já é possível identificar que esse hipossinal, que é suspeito para neoplasia, já se estende para a base das vesículas seminais. É claro que nós estamos vendo apenas um parâmetro, a sequência ponderada em T2, e nós precisaríamos ver pelo menos a difusão aí, para confirmar a restrição e seguir nessa linha de raciocínio de que é um tumor amplo, provavelmente de ambos os lobos. Você tem a difusão para mostrar para a gente? Não tenho, doutor, mas eu tenho essa que mostra as espículas da cápsula. Sim. Então, vamos, para efeitos didáticos aqui, vamos considerar que em todas essas regiões onde há hipossinal, um hipossinal mal delimitado na glândula prostática, em todas essas regiões provavelmente deve haver restrição à difusão. E então, em confirmando essa restrição e consequentemente confirmando a suspeita de neoplasia, na verdade, isso seria o resultado, a conclusão dessa ressonância seria um PIRAD-5, né? Muito alta probabilidade de neoplasia clinicamente significativa. Confirmando isso, nós vamos para o estadiamento no mesmo momento do exame, então, momento que nós estamos avaliando regiões suspeitas, identificamos regiões suspeitas e já conseguimos estadiar localmente, e aí a gente identifica realmente uma irregularidade da cápsula prostática com esse tecido de hipossinal, inclusive na gordura periprostática. Isso é mais evidente ali à direita, na região posterolateral direita, justamente onde passam os feixes neurovasculares ali. Naquele primeiro slide que você mostrou, havia também sinais de extensão para a base das vesículas seminais. Isso, aí está bem evidente. Nós temos o contralateral ali, à esquerda, onde nós identificamos a cápsula circundando a zona periférica posterolateralmente, mas à direita, onde está circundado aí um tecido irregular que se estende para a gordura periprostática e envolve feixe neurovascular. Então, certamente não há esses achados da ressonância não são condizentes com os resultados dessa primeira biópsia demonstrada. Muito bom. Muito boa colocação, Daniel. Eu acho que aqui muda o nosso caso completamente. Então, estávamos na dúvida de seguir ou não, e aí você colocou que o paciente não tem um tumor de volume mínimo, né? Como o professor Attanasi também falou, e pelo menos um T3 aqui. O que foi feito, Marina? Sendo assim, então, baseado nessa ressonância, o paciente já foi submetido a uma prostatectomia radical com linfadenectomia. Foi uma cirurgia relativamente difícil, a vesícula seminal direita estava bastante aderida, teve um sangramento de 1000 ml, foi preciso transfundir, mas ele foi encaminhado para UTI com doses baixas de droga vasoativa, evoluiu de maneira satisfatória, desmamou droga, foi estubado e foi para casa no PO3 sem dreno. Retornou no PO7 no ambulatório, retiramos a sonda vesical e no PO30 ele voltou para checar esse anátomo patológico. De queixa, só uma leve incontinência urinária e não tinha queixa de disfunção erétil. Não sei se o doutor Attanasi quer fazer alguma observação sobre essa imagem. Agora, esse caso não teve uma outra biópsia em função de que aquela primeira não foi feita uma rebiópsia, né? Isso, professor. Tá bom. Bom, vejam que o tumor é muito extenso. Ele está pegando os dois lados, principalmente o lado direito. Vejam que lá no colo vesical existem vários fragmentos com neoplasia, inclusive com extensão extraprostática. Nós usamos essa linha pontilhada para mostrar comprometimento de margem, e a linha contínua é de extensão extraprostática. Então, vários quadrantes apresentam margem cirúrgica comprometida e extensão extraprostática. Inclusive, em alguns quadrantes tem as duas coisas. Tem a
a extensão e a margem comprometidas. E deixo lá em cima a vesícula seminal direita invadida, tanto na sua porção proximal como na porção média. Eu acho que nós temos o laudo final, Marina, você pode mostrar? Temos sim, professor. Então, nós temos um adenocarcinoma Gleason 4+3, em 39 quadrantes, e um total de 40 examinados. Invasão da vesícula seminal direita, o tumor presente em 6 fragmentos do colo vesical, 4 deles com margem cirúrgica comprometida, margem circunferencial comprometida em 4 quadrantes, extensão extraprostática em 15 quadrantes, inclusive envolvendo a vesícula seminal direita. E os linfonodos que foram enviados via cobituratórios, 4 à direita e 4 à esquerda, esses estavam livres de neoplasia. Muito bem. Então, é um caso bem mais grave do que a gente imaginava no começo, né? Um paciente relativamente novo e que tem uma doença, um T3B, né? E linfonodos negativos, né, Marina? Exato, professor. Eu gostaria de perguntar para acho que o Dr. Fernandes está na sala, né? O Fernandes, eu acho que está, o Dr. Carlos D'Ancona também pediu a palavra. Fernandes primeiro, por favor. Bom dia a todos. Fala, Wagner. Ô, Fernandes, um T3B, esse paciente tem 58 anos, uma doença bem extensa, com vesícula acometida, vesícula seminal direita, margens positivas. Você faria radioterapia nesse paciente agora ou você esperaria para fazer radioterapia? As duas correntes são bem defensáveis, mas qual que é a sua conduta, Fernandes? Tratamento precoce. É tratamento multimodal, paciente jovem, nós não podemos dar chance dessa doença se estender além do que eventualmente já esteja. Indicaria tratamento complementar. Radioterapia, hormonioterapia, radioterapia. Esse paciente tem que ser muito bem controlado, ele tem que ter uma conversa muito séria, muito pesada com ele, eventualmente, se necessário, com a família. E é um paciente que precisa ficar muito próximo dele, porque o escape é muito provável que esse paciente, ao longo do tempo, ele vai ter escape da doença, então ele precisa ser muito bem controlado. Eu gostaria de perguntar, diante dessa ressonância e a exposição da peça, como que era o toque desse paciente? Já foi uma doença estendida assim, né? E naquela biópsia, eu não peguei o começo, mas uma biópsia muito simplista, né? Com alguns fragmentos só e não muito bem conclusiva. O resultado só foi adquirido com a ressonância. Mas com tudo aquilo da ressonância e depois da avaliação da peça, como que era o toque desse paciente? Uma boa pergunta. Arina? O toque retal desse paciente, ele é descrito em todas as consultas como uma próstata fibroelástica de 40 gramas sem nódulos palpáveis. Tá ok. Temos várias perguntas aqui, vamos tentar ordenar aqui. O professor Carlos D'Ancona primeiro. Bom dia a todos. Seguinte, Wagner, diante daquela ressonância que mostra que existe uma extensão de um grande tumor, quando é que você indica uma linfectomia estendida ou não? Essa é uma boa pergunta, Carlos. A gente tem feito a linfadenectomia estendida quando a gente tem casos de tumores intermediários ou de alto risco. Teoricamente, esse paciente não se encaixa nesse protocolo pelo histológico. Agora, por essa invasão de vesículas de parede extraprostática, aí a gente pode pensar em fazer uma linfadenectomia sim para esse paciente. Mas é uma boa pergunta e normalmente quem define para a gente é a biópsia, viu? Nesse caso aqui, a gente ficou um pouquinho, vamos dizer assim, a biópsia não condiz com a nossa realidade do caso. Né? Não, mas você tinha uma ressonância mostrando que era um tumor extenso. Uhum. Então, como é que você raciocina? Só pela biópsia ou você também põe em evidência o que você tem na ressonância? Nesse caso, deveria ser raciocinado pela ressonância. Ok. Mas, normalmente, se você olhar o nomograma de Brigante, ele usa o PSA
número de fragmentos positivos, Gleason, e com isso você faz uma possibilidade de acometimento linfonodal. Quando esse acometimento é maior que 5%, a gente faz linfadenectomia estendida. Só que nesse caso, o nomograma de Brigante ia falhar. Perfeito. Próxima pergunta, acho que foi o Daniel Larran que perguntou. Na realidade, eu acho que eu tenho o Thiago Penaqui na sala, o Alexandre também na sala. A minha pergunta é a seguinte: os dois são radiologistas intervencionistas. Olhando essa ressonância, é difícil imaginar como a gente consegue uma biópsia sem fragmentos positivos. Primeira pergunta, vocês concordam com essa minha colocação? Segunda pergunta, rapidamente, quais as estratégias que vocês veem para que isso não ocorra, né? Ou seja, para que exista um sucesso na biópsia, porque é difícil imaginar como a gente conseguiu um resultado de uma biópsia de próstata diante desses achados da ressonância. Então vamos lá, Alexandre. Olha, é realmente surpreendente, Daniel, como que essa biópsia veio negativa, porque você tem doença extensa bilateral acometendo vesícula seminal. Então, eu não peguei quanto tempo atrás havia sido feita essa biópsia, mas eu acho que é uma coisa muito difícil você conseguir, entre aspas, errar esse tumor, mesmo se você tirasse 3 fragmentos de cada lado aí, o que não é padrão, a gente sempre tira no mínimo 12, então me surpreendeu essa discrepância. Aí, não sei, temos que pensar no lado do patologista também, até isso a gente levanta a dúvida. Marina, quanto tempo foi feito a biópsia e depois essa ressonância? Quanto tempo esse paciente já tinha em vigilância, para a gente raciocinar com essa questão do Alexandre? Então, professor, até o paciente sair de Indaiatuba, ser encaminhado, conseguir uma consulta, até o momento da ressonância, deu quase 2 anos. 2 anos, Alexandre. Já estava no tempo, talvez devesse ter repetido a biópsia aqui no serviço, e aí por questões logísticas, né, talvez. Tá certo, um bom questionamento. O Thiago gostaria de fazer alguma colocação? O Daniel fez uma pergunta aqui para os 2 colegas radiologistas. Não, na verdade eu concordo com o que já foi falado, não tem nada a acrescentar. Bom dia a todos. Ok, Thiago, obrigado. Se alguém tiver pergunta, vai fazendo no chat, eu vou triando. O que foi feito no caso? Marina, segue o caso. Bom, como o professor Denardi já comentou, esse paciente foi encaminhado para radioterapia mais bloqueio hormonal, fez 35 sessões, terminou em fevereiro de 2020, está em uso ainda de Zoladex trimestral, se queixa um pouco de disfunção erétil, mas tem uma boa resposta à tadalafila diária, mais sob demanda, está continente, está com a doença controlada, no momento está com PSA de 0,04. Ok. Marcelo, você gostaria de fazer uma pergunta? Então, Wagner, agora não adianta mais, né? Agora a gente tem esse caso, é um tumor agressivo. Eu só queria agora colocar a direção. Eu reestadio ele depois do segmento da ressonância ou faço um PET-CT com PSMA? O que vocês acham que é melhor? Porque esse paciente vai precisar ser seguido, né? Só o PSA dá, porque você vê que o PSA era baixinho e é uma doença, pegou a próstata inteira. Então, esse 4 aí me assusta, o 4 no começo, não é 3 mais 4, é 4 mais 3. Eu fico com receio que daqui a pouco ele volte com doença em outro lugar. Ô Marcelo, eu posso até perguntar isso para a Elba, mas eu discordo. Eu acho que o PSA foi bom, ele subiu, ele mostrou a doença, ele mostrou uma progressão da doença e agora baixou. Eu acho que o PSA está fazendo o papel dele, né? E é um Gleason, assim, é 7, né, Marina? É 3,4, né? Então, acho que... Então, Wagner, mas lógico, essa discussão não termina, mas pegou a próstata inteira, hein? Onde se olhar na próstata tem tumor. Esse paciente, minha visão muito particular, fique registrado, eu estaria extremamente preocupado com ele. Eu, só aproveitando a presença aqui dos especialistas, ressonância ou PET, onde eu sigo. Mas eu acho que esse problema, esse paciente, nós vamos vê-lo novamente aqui na reunião, porque...
Vou perguntar para a doutora Elba, ela está na sala. Elba, bom dia, Elba. Nesse momento, nesse paciente, você faria um segmento com PET-CT com PSMA ou nós podemos fazer pelos métodos tradicionais? Nesse momento, para esse paciente. Então, antes da radioterapia ou agora? Porque são dois momentos diferentes, né? Quando você fez o diagnóstico, ele era um T3B, se eu não me engano, não é isso? Isso, na cirurgia foi visto invasão de vesículas seminais. Pronto, tem então... linfonodos 3.4. Então, se ele é um T3B, ele já não é um risco intermediário, estou errada? Porque ele já entra num alto risco, né? Não. Então, mesmo com PSA baixo, o guideline hoje da ESMO, ele traz um aspecto que é interessante. Quando você tem um paciente que é um paciente de risco intermediário ou risco alto, para estadiamento primário desse paciente, você tem... Mas a ESMO já falou que para estadiamento... você tem um... Alô? Oi, estamos ouvindo, pode falar, Elba. Ouvindo? Não, então, o guideline da ESMO, ela traz já em 2020 que pacientes com risco intermediário ou alto, você pode estadiar esse paciente com PSMA PET-CT. Por quê? Porque o estudo que foi feito, randomizado, mostrou que você tem muito mais benefício de fazer um PET com PSMA para estadiar esse paciente do que você simplesmente fazer um estadiamento convencional, né? Então, eu não estou discutindo se faz ou não a ressô, mas para estadiar o corpo inteiro seria ideal, se fosse possível, e a gente sabe das limitações, fazer o PET com PSMA. Isso antes até do tratamento de cirurgia, né, Elba? O que não ficou muito claro para a gente, finalmente, é que esse paciente era alto risco, porque ele tinha um Gleason 3.3 pela biópsia. Sim, exato. Esse é o problema, esse é o grande problema. E o que o professor D'Ancona alertou sobre o estadiamento clínico com a ressonância já mostrando essa extensão extraprostática. Quer dizer, é um risco intermediário, eu não diria que é um paciente de alto risco, no pré-operatório, tá? Mas eu entendo o seu recado. Mas mesmo risco intermediário, esse é o problema, você ter uma coisa antes e depois você ter outra, e aí você fica nessa questão de como estadiar, né? Perfeito. Wagner. Fernandes? Wagner. Eu, diante do resultado do anátomo patológico, eu não teria dúvida nenhuma nesse caso de fazer o PSMA. PET-CT com PSMA. Sem dúvida nenhuma, no mundo atual e o ideal, nós teríamos uma avaliação muito mais precisa da extensão dessa doença. É um paciente jovem, né? Uma doença bastante extensa. Tudo que nós pudermos ter em mãos para definir tratamento e pensar em prognóstico, vale a pena. Então, no mundo ideal, desde que haja condições, eu faria sim. Eu acho que esse é um caso importante e também estaria bem indicado. Muito bom. Eu acho que eu sou... acho que existem controvérsias, mas eu guardaria essa arma do PET-CT para o PSMA, que é um exame caro, que não é um exame que a gente tem disponível fácil. Eu guardaria essa arma para uma recidiva bioquímica, eu particularmente. Mas eu entendo as discussões, o posicionamento da professora Elba, do professor Denardi, e eu acho que é tudo defensável, mas eu particularmente seguiria como foi feito. Marina, mais alguma coisa do caso? Wagner, desculpa, só para pôr lenha na fogueira. O exame é caro. Quanto custa a vida? Fernandes, isso é uma questão bem socioeconômica. Ok, a gente tem que pesar se vale a pena ou não do ponto de vista econômico. Se tem dinheiro, né? Se
Eu digo pelos convênios. Os sem convênios, dúvida. Sem vou dúvida. te falar, não vou nem falar em nível de Unicamp, mas em nível de convênio, se você fizer uma solicitação dessa, o convênio não vai cobrir. Então, o paciente vai ter que pagar de forma particular, o que não é um exame barato. Então, eu esperaria para usar essa arma num momento mais adequado e que esse exame fizesse alguma diferença. Esse paciente está operado, está irradiado, está com hormonioterapia, eu acho que ele está bem tratado, né? Não vejo outra necessidade de tratamento agora, nesse momento, ainda mais com PSA desse número. Não sei, essa é uma colocação minha, pessoal. Ok? Posso só fazer uma colocação, Wagner? É muito difícil hoje mesmo, por causa do custo, o convênio não cobre, é extremamente complicado a gente indicar e o paciente ter condições de fazer. Eu concordo com você. O que acontece... Agora, vamos pensar que o convênio cobrisse, né? E fosse um exame que desse para ser incluído, mesmo ele sendo mais caro que o estadiamento convencional. Quanto custaria não fazer? Né? Aí é que eu acho que vale o raciocínio, porque você vai conduzir melhor o seu paciente com PSMA, né? Isso já está mais do que definido na literatura, que você tem uma mudança de conduta e um tratamento melhor com PSMA, PET-CT, que é significativamente melhor no estadiamento primário do que você fazer CT de tórax, abdômen, pelvis e cintilografia óssea. Não estou falando da reflow, porque isso é outro cenário que nós estamos avaliando o estadiamento local, né? Uhum. Mas, então, se a gente tivesse num cenário onde o convênio cobrisse, né, ou o paciente tivesse condições, vale mais a pena você fazer o PSMA, porque você ganha mais em termos de custo-efetividade, inclusive. Mas nós temos todas essas limitações, eu concordo com você, que se você tem você não tem a arma para usar logo no estadiamento, é melhor você usar no reestadiamento. Wagner, eu queria perguntar para a Elba, você sempre ensinou a gente de pedir o PSMA quando você tem um PSA acima de 0,7, 1. Esse paciente está com 0,04, já é irradiado, está com hormonoterapia. Que dados você poderia obter? Realmente você poderia observar a metástase à distância com esse PSA? Não, agora que eu estava falando no cenário antes, né? Não, agora. O paciente está tratado. Agora não. Agora então não vai mudar nada o tratamento, nem a visão. Então isso aqui, no momento, é inútil. No momento, você não vai fazer nada, né? Você não vai fazer nenhum estadiamento. Eu acho que é importante dar essa mensagem para que os jovens que estão assistindo, que agora não adianta nada, não é sobrevida doente, ele já está tratado, como o Wagner falou. Se fosse antes, concordo com você, mas agora não tem sentido. Agora não tem sentido, nenhum exame. É isso aí. Bom, fala, Marcelo, vai lá. Rapidinho, Marcelo. Não, é uma discussão meio longa. Não tem sentido nenhum exame, como o Carlos colocou, a Elba colocar. Eu acho que precisa estadiar, documentar que ele não tem meta à distância. Vocês não estariam surpresos que ele tinha um Gleason 3.3 e agora está com doença em toda a próstata? Eu acho que, mesmo que não mostre nada, é uma segurança para você seguir. Você tem um marco nesse ponto. Então, só o PSA foi absoluto, ele tinha 4 e pouco com doença na próstata inteira. Aí eu acho que não termina a discussão. Não termina a discussão, eu acho que cabe os dois lados. Eu concordo muito com o que o professor Carlos D'Ancona falou, acho que nesse momento o paciente está tratado em segmento. Marina, vamos para... Acabou o caso, né? Vamos para o Crossfire, senão nós não teremos tempo de terminar, pessoal. A discussão está muito boa, mas então vamos chamar agora a Marina, que vai falar, vai defender Marina Viana, nossa residente, e vai defender a biópsia de fusão, né, Marina? Isso. O senhor quer começar comigo ou com a biópsia cognitiva da Natália? Tanto faz. Pode ser pela biópsia cognitiva na Natália, já que você colocou a bola na marca do pênalti para ela, Natália Vilés. Também a nossa residente vai falar sobre a biópsia cognitiva. Natália. Só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não está ainda a minha tela, né? Não.
Agora sim? Sim. Bom, então, bom dia, eu sou Natália, R4 aqui da Urologia, e na discussão de hoje sobre os métodos de biópsia de próstata assistidos por ressonância, eu vou mostrar o porquê que a biópsia cognitiva deve ser o método de escolha. A biópsia por ultrassom transretal ainda é o padrão hoje para biópsia de próstata, mas os guidelines, eles já orientam que seja realizada uma ressonância antes da biópsia. E sempre que possível, associar as biópsias randomizadas também biópsias direcionadas nas áreas que parecerem suspeitas à ressonância. As opções que nós temos hoje são a biópsia-alvo de ressonância magnética, que é feita com o paciente dentro do aparelho de ressonância, com a imagem em tempo real. A biópsia por fusão, onde um software vai sobrepor as imagens de uma ressonância prévia às imagens criadas pelo ultrassom, e a cognitiva, na qual o urologista ou o radiologista que for realizar a biópsia, eles vão ver a ressonância feita previamente, e aí, então, usar dela para procurar esse local com o ultrassom no momento de fazer a biópsia, e fazer biópsias adicionais na região suspeita, além das biópsias randomizadas. Sempre que a gente vai pedir um exame, a gente precisa considerar a eficácia desse exame, a segurança e também o custo que ele tem. Então, começando pela eficácia, esse ensaio clínico randomizado, multicêntrico, feito entre dezembro de 2014 e novembro de 2017, biopsiou 234 pacientes e comparando os grupos de cada tipo de biópsia que foi realizado, eles não encontraram nenhuma diferença entre os resultados da taxa de detecção de câncer de próstata entre os grupos. Diversos outros estudos foram feitos, chegando ao mesmo resultado, como mostra essa meta-análise, que avaliou 9 estudos prospectivos publicados até junho de 2019, e que também não viu nenhuma diferença entre as taxas de detecção do câncer na biópsia cognitiva ou por fusão. Em relação à segurança. Esse ensaio clínico é um braço daquele estudo que eu comentei anteriormente. Então, os 234 pacientes foram avaliados quanto à ocorrência de efeitos adversos e também quanto as queixas de sintomas de trato urinário inferior e a função erétil. Esse estudo, ele mostrou um número um pouco maior de efeitos adversos na biópsia cognitiva, mas todos os grupos ficaram limitados aí a efeitos adversos dos graus 1 e 2. Então, sempre ou autolimitados ou resolvidos após um período de farmacoterapia. Não houve nenhuma complicação grave em nenhum dos grupos. E até o próprio autor coloca já aí algumas limitações, como esse estudo ele não foi inicialmente desenhado para avaliar a segurança, tem alguns viés que eu acho que são importantes da gente considerar, que justamente não foi usada a mesma via de biópsia para ambos os métodos de biópsia. Então, isso pode ser aí um fator confundidor. Será que, de fato, esse pequeno número de mais efeitos adversos que a biópsia cognitiva apresentou, de fato, está relacionado ao método cognitivo ou ao fato dela ter sido pela via transretal, enquanto a biópsia por fusão foi feita pela via transperineal, e não obrigatoriamente cada um desses métodos tem que ser feito por essa via. Então, eu acho que o que é importante aqui é mostrar realmente que ambos os métodos foram seguros com efeitos adversos leves. E aí também foi avaliado, então, os sintomas de trato urinário inferior e função erétil, onde foram aplicados os questionários do IPSS e o IF5 antes da biópsia e também 30 dias após. Não houve diferença entre os resultados de ambos os grupos e também não houve uma diferença significativa entre os valores dos scores de cada questionário antes da biópsia e nem depois dos 30 dias. Então, a biópsia não prejudicou em nada esses sintomas. Em relação ao custo, aí sim eu acho que a gente tem uma diferença mais importante entre os métodos. Não tem nenhum estudo na literatura fazendo uma comparação direta do valor da biópsia de fusão à biópsia cognitiva.
Mas a biópsia cognitiva basicamente acrescentaria o valor aí da ressonância à biópsia, a ultrassom transretal com biópsia. Então, eu tomei aqui a liberdade de adicionar esse valor da ressonância para que a gente pudesse comparar os valores dos métodos e a gente vê que a biópsia por fusão, ela custa aí mais que o dobro da biópsia cognitiva. Então, a meu ver, é um método que tem igual, a meu ver não, né? Como a gente viu aqui os estudos, é um método que tem igual eficácia na detecção do câncer de próstata, ambos são seguros, e eu não vejo aí um motivo para a gente solicitar um exame que é bem mais caro e que vai ter aí os mesmos resultados. A Marina vai tentar defender agora a biópsia por fusão, mas para mim é só uma forma aí mais Nutella de fazer a biópsia. Muito bom, Natália. Eu acho que você defendeu bem o seu ponto. Bem colocados, pontos bem colocados. Depois nós vamos fazer uma discussão aqui. Agora eu queria que a Marina defendesse a biópsia de fusão. Então, Marina, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho da biópsia por fusão de imagens. Seria essa a nova era diagnóstica? Eu selecionei 2 artigos aqui, como vocês podem ver, e fiz um apanhado sobre eles, rápido, porque eu já sabia que a Natália ia ficar falando bastante, então eu fui um pouco mais concentrada. Como a Natália já falou, o uso da ressonância revolucionou o paradigma das biópsias, e a gente sabe que a biópsia guiada por ultrassom, ela é feita de maneira randomizada, e ela tem uma limitação, porque ela não consegue identificar só ali no ultrassom o tecido neoplásico do tecido hiperplásico, com certeza. E já é comprovado na literatura que o Gleason tem um upgrade de 36% no produto da prostatectomia e que de 25% a 30% dos tumores não são detectados nessa primeira biópsia. Isso falando em biópsia guiada por ultrassom. Os guidelines, então, eles colocam que a ressonância ela é necessária quando a biópsia transretal é negativa e ainda persiste a suspeita de acometimento neoplásico. As 3 técnicas disponíveis são aquelas que a Natália já falou: a guiada em tempo real por ressonância, a por fusão de imagens com o software e a cognitiva. Então, o que é uma biópsia ótima? É aquela biópsia próximo de 100% de detecção de uma neoplasia com uma baixa taxa de detecção de doenças clinicamente pouco significativas. E a biópsia guiada por ressonância, ela é capaz de detectar mais neoplasias clinicamente significantes do que a por ultrassom. Falando propriamente da biópsia cognitiva, ela é operador dependente, isso foi comprovado já nos estudos que eu deixei no começo da minha apresentação, e ela tem uma curva de aprendizado maior, porque afinal de contas o radiologista precisa se localizar na ressonância e depois se localizar no ultrassom, então isso demora mais um tempo. Já na biópsia de fusão, o uso do software de sobreposição de imagem, ele permite essa menor dependência do operador. Ele é superior na detecção das lesões menores, ele consegue detectar maior score de Gleason e um maior número de doenças clinicamente significativas, e ele detecta também uma quantidade significativa de pacientes que antes tiveram uma biópsia negativa. Um bom exemplo disso seria no nosso paciente do caso apresentado, né? Tinha uma biópsia que era bem inferior ao que a ressonância mostrou. Então, eu acho que apesar da Natália falar sobre custos e falar sobre um procedimento Nutella, eu acho que esse é o melhor procedimento que a gente pode oferecer para o nosso paciente em questões diagnósticas. Muito bom, Marina. Foram excelentes as apresentações. Eu acho que a gente tem bastante discussão aqui com relação aos 2 tipos de biópsia, né? Eu acho que as 2 são válidas. Então, hoje aqui, antes de fazer um fechamento, eu queria convidar o Dr. Alexandre Borges, que é do serviço da Proton, que gentilmente, e é adepto da cirurgia por biópsia de fusão, eu queria que ele falasse um pouco para a gente. Alexandre, como é que a gente faz a biópsia de fusão e um pouco se vale a pena também aqui, complementando o que as nossas residentes colocaram. Ok, obrigado, Wagner, e queria parabenizar as 2 debatedoras que eu acho que expuseram bem aí o ponto contraponto, e eu já faço biópsia de próstata há 20 anos, tive o prazer de aprender com o Adilson Prando, não só a biópsia como a ressonância magnética, e deixa eu colocar a minha tela agora.
Vamos ver se a gente... Vocês estão vendo minha tela? Não. Ainda não, Alexandre. Peraí. Opa. Está entrando aqui. Agora sim? Sim, agora sim. Bom, eu participei desde a época em que se fazia biópsia sem anestesia, passando pela anestesia local. Depois, em 2004, fizemos um trabalho onde a gente propunha a biópsia cognitiva. E eu passei muitos anos fazendo a biópsia cognitiva. E vamos seguir já direto para os casos. Aqui um exemplo de como o software ele entra, ele tem um mecanismo de inteligência artificial, ele faz a detecção de toda a próstata e você coloca os pontos marcados na ressonância magnética, é uma marcação tridimensional e em seguida da marcação que é feita na ressonância magnética, essa imagem ela vai automaticamente para dentro da tela do ultrassom. Isso demora cerca de 7 minutos. Vale a pena ressaltar, até vendo esse caso que a gente discutiu anteriormente, que isso aqui é uma cadeia em que cada elo é tão importante quanto o outro. Então, a ressonância tem que ser bem feita, os critérios diagnósticos com o PIRADS, o registro com ultrassom, a biópsia com fusão e, não menos importante, a histopatologia, que se também não é bem feita, toda essa cadeia é quebrada. Eu vou passar aqui porque existem artigos falando a favor e contra essa maior assertividade da biópsia com fusão. E essa tabelinha mostra um resumo do que foi falado, um custo baixo versus um custo moderado, os 7 minutos a mais para você conseguir fazer a fusão. A complexidade, como foi falado também, a estimativa visual, a cognitiva, pode ser fácil por você não ter que saber mexer no software, mas, por outro lado, demanda um aprendizado muito grande para você correlacionar. E, a partir do momento que você aprende a mexer no software, vai super bem. Agora, a dependência do operador, que é alta na biópsia cognitiva, passa a ser moderada, porque tem que saber apenas o software. A documentação e a capacidade de acessar lesões anteriores e pequenas, aí a biópsia com fusão, ao meu ver, ganha. Então, primeira coisa, documentação. Eu consigo marcar tridimensionalmente onde estão as áreas suspeitas. Então, isso para um planejamento cirúrgico mais detalhado, na hora que o patologista fornece o laudo, acaba sendo um grande ganho. E agora vamos usar esse cartaz de um western famoso do fim dos anos 60, The Good, The Bad and The Ugly, onde os 3 pistoleiros tinham excelente pontaria e cada um deles tinha alguma especificidade maior. Então, vamos avaliar alguns casos da vida real para vocês entenderem como que é a posição do médico que faz a biópsia com fusão. Aí a primeira coisa, uma grande lesão de zona periférica como essa, não há necessidade nenhuma de se fazer a fusão. Apesar dela ser muito bem vista, o preto no branco da ressonância magnética, o ultrassom ela é facilmente identificável. Então, essa aqui, uma lesão boa. Segundo lugar, a gente tem que sempre pensar em fornecer a maior quantidade de amostra para o patologista. Então, a biópsia com fusão ajuda a gente a fazer algumas angulações que normalmente você não faria pensando em obter isso. Então, nesse caso, a linha pontilhada está praticamente perpendicular ao maior eixo da lesão. Se eu fizer a biópsia nesse sentido, eu vou ter praticamente apenas 1/3 do meu fragmento englobando a lesão. A fusão permite esses acessos, por exemplo, contralateral, onde o transdutor veio da direita para a esquerda, acessando a zona periférica e conseguindo fazer uma amostra muito maior do fragmento, facilitando a análise do patologista. Aqui um outro exemplo, em lesões apicais, justa-uretrais,
a identificação da uretra e a precisão de você dar um tiro sem que você pegue a uretra, o software de fusão te dá essa segurança. Então, veja que a marcação da uretra no ultrassom é muito mais difícil de identificar, e aqui na ressonância, e abaixo, os dois cursores identificando a área que eu tenho que biopsiar. Então, as complicações pós-biópsia, com certeza, vão reduzir. Aqui, essas linhas brancas marcando onde foram dados os tiros, e a correlação bem precisa com a área da ressonância magnética. Agora, vamos para o DBED, as lesões anteriores. Você tem uma técnica específica para biopsiar essas lesões anteriores, que demanda você, primeiro, perfurar a zona periférica e só então efetuar o disparo da agulha. Nesse filme feito aqui em tempo real, vocês podem ver a zona periférica sendo deformada e, a partir do momento que ela é perfurada, ocorre o disparo e a gente tem certeza que a gente englobou todo esse fragmento de zona de transição anterior, inclusive até chegando, quase que abaulando a parede da bexiga ali no momento do disparo. Agora, o quanto é difícil, apenas pelo ultrassom, aqui simulando uma lesão, uma biópsia cognitiva, essa aqui é a imagem que você tem no ultrassom. Eu estou varrendo a próstata e eu tenho que achar onde é que está a lesão, principalmente no modo B, pode-se usar o Doppler, que não ajuda muito, e nessa varredura é difícil você avaliar com precisão aonde está essa lesão. A hora que eu coloco a tela da fusão, eu tenho uma precisão de uma marcação geográfica de toda a lesão, uma lesão de estroma fibromuscular anterior, e aí, no momento da biópsia, a mesma técnica utilizada no caso anterior, de perfurar a zona periférica e só então efetuar o disparo da agulha, mostrando também bastante precisão na hora de você colher o fragmento dessa região. Aqui, mais uma vez. Bom, outro grande problema, as próstatas volumosas e com calcificações. O que acontece? Na próstata volumosa, eu tenho muita área para varrer na biópsia, e se eu não tiver uma precisão de onde é que eu tenho que colocar o meu disparo, eu acabo tendo que fazer, eventualmente, muito mais amostras e incorrendo num aumento de complicações. E aqui foi feita uma abordagem bem inusual, uma abordagem sagital, a lesão suspeita estava na zona periférica posterior, quase próximo da vesícula biliar, e aqui veja uma fusão que você pode mudar o plano de axial para sagital, ele mantém a qualidade da imagem, e aí conseguindo acessar de forma precisa uma pequena lesão na base prostática, ao lado da vesícula seminal, para você colher o fragmento dessa localização exata. Então, uma abordagem que ficaria difícil na biópsia cognitiva, porque você tem só as imagens axiais ali para olhar, eventualmente. E, por fim, eu queria finalizar com o dilema da biópsia negativa. Será que a área suspeita foi realmente biopsiada? Então, a documentação da fusão de imagens mostra isso. Então, esse é um caso que aqui tem o T2, uma lesão anterior de ápice, uma lesão de hipossinal em T2 mal definida, uma lesão com Achim na perfusão e com restrição na difusão. Então, um PIRADS 4 nesse caso, e quando foi para a biópsia, a ressonância é ruim para ver as calcificações prostáticas, mas vejam a quantidade de calcificações, causando uma extensa sombra acústica na próstata e praticamente deixando a próstata, a porção anterior da próstata cega para a gente procurar onde é que está essa alteração. E agora, aqui na biópsia com fusão, a marcação da área na ressonância magnética, a área no ultrassom, a gente, se não fosse o software, eu não teria correlação nenhuma para poder acessar ali, e o momento
uma área crítica também, porque o ápice, a uretra fica muito próximo da área de disparo, então a precisão de você não pegar a uretra. E aí o disparo bem em cima da área suspeita. E nesse caso, só esperar aqui o... Nesse caso aqui, veio negativo, até com um pedaço de calcificação na amostra, mas a certeza de que a gente acessou a área suspeita. E aqui, por fim, o que ainda não foi contemplado nos trabalhos que foram apresentados é um software novo que chegou na nossa nova versão de aparelhos, que é a fusão elástica. O que acontece? Quando você coloca o transdutor na base prostática para fazer a biópsia, a próstata deforma. E essa deformidade não existe no momento que o paciente faz a ressonância. Então, esse software, também por inteligência artificial, ele deforma a próstata em tempo real, na mesma medida que essa deformação ocorre na ressonância magnética. Então, é aquela brincadeira de você imaginar onde está o dragão, aquela brincadeira de criança de ficar imaginando os desenhos nas nuvens, e alguém desenhar para você e mostrar. É isso que eu tinha para falar, e só resumindo, a melhora na qualidade dos fragmentos, importante nas lesões anteriores de zona de transição estromofibromuscular, segurança no resultado negativo, e tudo isso trazendo precisão para o planejamento terapêutico. Obrigado. Deixa eu parar de... Muito obrigado, Alexandre, pela sua aula, pela sua participação, a disponibilidade de estar aqui junto com a gente, as imagens são maravilhosas, parabéns pelo serviço que você vem realizando com essas biópsias de fusão. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Daniel Lahan, que está aqui na sala também, um pouquinho sobre a opinião dele, um resumo, um apanhado até dos trabalhos que as nossas residentes apresentaram e da própria apresentação do Alexandre. O que você, o seu dia a dia, Daniel, como é que é? O que você acha em que ponto estamos na medicina, na urologia, com a biópsia de fusão? Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos que fizeram as apresentações, a Marina, a Natália e a excelente apresentação do Alexandre, que nos colocou aí as diversas situações que nós temos nitidamente, indiscutivelmente, uma vantagem clara quando a biópsia prostática é realizada com a fusão de imagens da ressonância e do ultrassom, né? Ele destacou aí uma série de situações em que a gente teria limitação, seja pela baixa sensibilidade de detecção do ultrassom isoladamente, seja por condições anatômicas, seja por posição desfavorável à biópsia pelo ultrassom. Então, nitidamente, é um método que, para quem faz próstata, assim, é claramente um caminho sem volta. Nós trabalhamos ainda com as dificuldades que estão basicamente no custo e na acessibilidade do método, né? Então, infelizmente, nem todos temos acesso, e quando temos acesso a isso, o custo também tem que ser levado em consideração. É claro que a questão do custo aí não é uma análise simplista de comparar o preço de uma das metodologias com outra, mas a gente tem que incluir o desfecho aí nessa conta, né? Então, não é basicamente o preço de um versus o preço de outro, mas e o sucesso terapêutico e quanto foi economizado ao longo do tratamento daquele paciente que foi para a biópsia pela fusão de imagens ultrassom-ressonância, né? Outro detalhe que deve ser levado em conta e colocado aí na conta em relação às complicações, né? Nós ainda não chegamos na era onde a gente vai fazer apenas a biópsia só das áreas suspeitas vistas na ressonância magnética, mas nós vamos
chegar nessa era, e aí a gente vai reduzir o número de fragmentos, consequentemente reduz a chance de complicações, principalmente as complicações infecciosas relacionadas à biópsia prostática guiada por ultrassom, né? Então, mais uma vez, parabenizo, e eu tenho esses pontos aí para destacar. Muito bom, Daniel. Muito obrigado pela participação também. Eu agradeço a todos. Eu agradeço aqui a Marina, a Natália, o Alexandre, o Daniel, o Thiago Penachim pela participação nesse evento muito importante que é a biópsia de fusão. Acho que o assunto é top hoje no meio da urologia. E talvez no próximo Crossfire, Cássio, até falar sobre o acesso transperineal e transretal, que a Natália deu uma pincelada aqui, que eu acho que é assunto bem empolgante também com relação à biópsia prostática. Então, obrigado a todos. Eu passo a palavra ao professor Cássio aqui para fazer o encerramento. Obrigado pela participação de todos. Inclusive, nosso amigo Celção aqui de Poços de Calda, que eu vi a carinha dele. Um abração, viu, Celção? Então, eu passo a palavra agora ao professor Cássio. Eu agradeço, então, a participação de todos aí, especialmente dos radiologistas. Esse aspecto multidisciplinar é muito importante para nós, né? A reunião teve uma ótima audiência e ela vai ficar gravada no nosso site do YouTube, o www.youtube.com/urologiaunicamp, para a posteridade, e eu convido que vocês divulguem a reunião e aumentem aí os views da reunião o máximo possível, porque o material que foi apresentado aqui foi um material de ótima qualidade. E convido a todos, então, para a nossa próxima reunião, na quarta-feira que vem, no mesmo horário, aqui pelo Google Meet. Bom dia a todos. 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 Tchau, Celção. Um Celção. abraço, Celção. O Celção tá aí, olha a carinha dele ali. O Marco de Bragança também, um abraço.